A Luciana é agrônoma, uma consultora bem atuante aí, ligada à Associação Biodinâmica há muitos anos, ao movimento orgânico também, com muita experiência em produção de hortaliças, produção em estufa, consultoria em vários projetos de extensão rural, e vai trazer a experiência dela sobre esse tema tão importante da produção de hortaliças. Pode com você, Luciana. Boa tarde a todos. Que alegria imensa ver todos esses rostinhos aí, muitos conhecidos, alguns novos. Rostinhos aí, muitos conhecidos. Dá um pouquinho, Luciana, está dando um pouquinho de eco. Tem microfone ligado. Vamos ver se tem algum microfone ligado. Pessoal, vamos lembrar que todo mundo desligar os microfones. Eu vou desligar, eu posso desligar aqui, eu vou desligar de algumas pessoas. Isso. Aí, no final da apresentação, No final da apresentação, vocês estão me ouvindo? Pedro? Sim, estamos ouvindo, Luciana, pode continuar. Bom, pessoal, como nós vamos conversar um pouco sobre o manejo biodinâmico de hortaliças. Eu vou ter que mudar, vamos ver se vai. Bom, a primeira coisa, né, que a gente procura, né, num alimento biodinâmico, já vem para a gente essa imagem de um alimento vivo, saudável, cheio de energia boa, né? E principalmente a gente busca nas hortaliças e verduras biodinâmicas um alimento rico em nutrientes, né? É famoso, né, os alimentos biodinâmicos pela diferencial na qualidade nutricional, né? Bom, mas para que esse alimento seja realmente rico, né, essa hortaliça realmente tenha todas essas características, o que é preciso, né? Nós, quando vamos cultivar as hortaliças, a gente sempre vem aquela ideia assim, nós vamos imitar a natureza, né? Seja no cultivo biodinâmico, orgânico, agroecológico, a gente fala, vamos imitar a natureza. Mas vocês já pararam para pensar de qual florestinha, né? Que vieram as hortaliças? De qual área aberta, clareira, que vieram as hortaliças, né? Então, o primeiro passo para a gente ter uma hortaliça assim, realmente saudável, produtiva, com menor custo e maior produtividade, é a gente conhecer onde são os centros de origem dessas hortaliças. Ou seja, de qual florestinha que elas vieram, né? A maioria das hortaliças que nós conhecemos, elas vieram da região do Mediterrâneo e sudoeste da Ásia e foram trazidas aqui por nós desde a época do descobrimento, da época da colonização, né? Muitas delas, elas estão no dia a dia aí no nosso prato, né? Vieram aí da bacia do Mediterrâneo, alcachova, aspargos, as couves, né? Todos os tipos de couve, e dentro das famílias de couves, né? Nós temos uma ampla quantidade aí. Todas as brascas, que são, no caso, couve-flor, brócolis, repolho, né? A figueira, a salsa, a raiz forte. Do sudoeste da Ásia, a macieira, a marmeleira, a oliveira, e entre as hortaliças aí o alho, a ervilha, a cebola. E de ambas as regiões, cenoura, as alfaces, entre elas todas as amigas aí das alfaces, o almeirão, a chicória, né? A mostarda, o nabo, rabanete, rúcula, né? Todas essas hortaliças, elas vieram dessas regiões. Mas como que é a característica dessa região onde essas hortaliças surgiram, né? São regiões
inicialmente a gente já começa com solos calcários, ou seja, elas coevoluíram em um ambiente que há necessidade de ter cálcio no solo, que naturalmente tem o cálcio no solo, né? Então, são hortaliças que dificilmente seriam bem desenvolvidas em solos ácidos, como é o caso da nossa realidade. Ou seja, já demonstra que elas necessitariam de um solo um pouco mais rico de cálcio, que não é muito a nossa realidade. Então, nós precisamos pensar em enriquecer esse solo com esse calcário, né? São plantas que, durante o seu desenvolvimento, elas conhecem mais as chuvas de inverno e de primavera. E os verões e o outono são secos. Como são nossos verões, né? Principalmente aqui no estado de São Paulo, aqui na região de São Paulo. Na maior parte do Brasil, com exceção aí do Nordeste, que inverte um pouco as coisas, né? Em algumas localidades, claro, a gente tem verão chuvoso, né? Ou os outonos, sim, são secos, mas o verão é chuvoso. Então, são plantas que elas não conhecem, né? Chuva, assim, elas normalmente se degradam facilmente porque elas estão acostumadas com o verão e outono seco. E o que implica isso, né? Implica um exemplo, por exemplo, da alface, né? E é uma estratégia natural do processo de evolução da alface, né? Ela, em temperatura amena, ela forma uma roseta bem bonita. Então, agora que a gente começa a partir de abril até mais ou menos setembro, ela forma rosetas naturalmente. Você nem precisa de muito, além de ter um solo corrigido adequadamente com cálcio, né? Para que ela produza uma alface enorme, bonita, né? Depois, quando chega no outono, né, as sementes dela no outono, elas dispersam, ficam dormentes no inverno e germinam na primavera. Elas germinam, né, na melhor época, né, para elas. Só que logo que começa o aumento da temperatura, o verão, que vai chegando o verão seco, elas começam a florescer. Reduzem a transpiração e começa a formar cera e látex. Que época do ano que a gente tem as alfaces mais amargas, pendoando, com mais cera, né, e látex? É exatamente no nosso verão, que é quando a gente quer comer alface a qualquer custo, né? Então, o verão do Brasil, a gente tem essa redução do período da roseta, a alface vai ficando amarga, com muito látex, e o pior, ela começa a ter deficiência de cálcio, ou seja, ela começa a apresentar esses sintomas de queima das bordas. É uma época que é difícil produzir muda, que a germinação é baixa, e assim como a alface, tem o mesmo comportamento a rúcula, o almeirão, a escarola, a mostarda, a selga, o nabo, o rabanete, a salsa e o coentro. Olha, gente, a maioria das nossas hortaliças, naturalmente, não é porque eu não sei fazer, elas têm dificuldade de produção nessa época do ano, né? Que é o verão. E nós, quando que a gente quer comer alface? Agora? Não, né? Agora a gente quer comer cenoura, né? A gente quer comer sopa de cenoura com legumes, né? E a alface não é tão apetitosa assim no inverno, embora as pessoas comem na maior época do ano, né? Então, não necessariamente porque é biodinâmico, porque é orgânico, eu vou conseguir me alimentar de uma alface realmente com a característica que ela vem a ter se eu insistir em me alimentar na época em que ela naturalmente ela apresenta deficiência de cálcio, começa a produzir látex,
e fica realmente não tão palatável e também não tão rica nutricionalmente. Então, se eu quero de verdade respeitar a natureza e ter uma alface de qualidade, eu preciso realmente pensar em consumir essa alface no outono, inverno, primavera, né? A época que a gente não quer comer alface. Bom, pessoal, outro exemplo que eu gosto de dar, eu vou ficar só nesses 2 exemplos por causa do tempo, é da cenoura, né? A cenoura, ela por sua vez, ela também tem baixa germinação das sementes no verão. Sempre tenho essa pergunta, por que as minhas cenouras não germinam no verão? Não germinam porque elas naturalmente, né, elas têm essa baixa germinação, não é o momento para ela, porque lá onde ela evoluiu, né, ela no verão ela fica dormente, né, naturalmente. E como lá o verão era seco e o nosso verão é chuvoso, elas naturalmente têm as folhas derretidas pela alternária. Elas naturalmente se predispõem por causa dessa umidade ao desenvolvimento e apodrecimento das raízes por ervínia e ela perde a coloração. Vocês já repararam que no verão, se corta a cenoura, ela tá com o miolo um pouco mais claro, né? Então, ela conserva essa memória genética e ela produz muito melhor no outono, inverno e primavera, né? Então, pessoal, nem vou falar das outras culturas, se houver tempo a gente comenta, né? Mas o primeiro princípio que nós temos que ter quando a gente realmente vai fazer uma produção de hortaliças biodinâmicas é respeitar a sazonalidade dessas hortaliças. Respeitar a sazonalidade é, de fato, comer um alimento na época em que ele vai nos ofertar o maior valor nutricional, porque ele vai produzir naturalmente sem estresse. Com estresse, nós vamos ter hortaliças com deficiência de cálcio, vamos comer hortaliças com tendência a ter bactéria. E o mais grave, no verão, eles passam bactericidas nessas cenouras e colocam elas no mercado. Então, imagina que tipo de alimento que a gente pode comer. Não é o caso dos biodinâmicos. O que acontece com os biodinâmicos é que eles não vão ter cenoura, alface em quantidade e qualidade no verão, né? Então, aí a gente enfrenta uma dificuldade com os nossos agricultores, né? Eles precisam ter continuidade no fornecimento dessas hortaliças, eles precisam sobreviver. Então, o que fazer, né, nessa realidade? Bom, uma coisa eu vou dizer para vocês. O que é que cresce de forma abundante no verão? Que a gente nem quer que cresce e ele está lá crescendo, 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 crescendo. O mato, né? No verão, a maior dificuldade do agricultor é controlar o mato. E aí, será que esse mato é mato? Será que assim como a alface cresce e nos nutre no inverno, será que no meio desse mato nós não vamos encontrar também o nosso alimento? E aí está o nosso maior desafio. Nesse período aí da entre-safra, dessas hortaliças que a gente acabou nos alimentando, nos acostumando a alimentar por realmente importação aí, influência, né, de outras culturas, a gente vai achar também o nosso alimento. Então, no meio dessa entre-safra, a gente precisa estudar e desenvolver mais o conhecimento sobre as punks. É das punks que nós vamos encontrar o nosso alimento rico em nutrientes, rico em cálcio, porque é lá nesse meio que nós vamos achar as hortaliças que realmente vão nos alimentar. Então, a agricultura biodinâmica, respeitando os ritmos naturais, ela precisa encontrar um mercado que respeite a diversidade local,
ela tem que ser altamente adaptada. Você tendo uma planta altamente adaptada, plantada na época, você vai ter menos pragas e menos doenças, porque não é uma planta estressada, é uma planta acostumada àquele ritmo. Você vai ter, com isso, menor custo de produção, né? E para isso, você precisa, para se manter no mercado, ter a introdução das punks, principalmente no verão. Tem muitas punks que nós oferecemos que produzem melhor no inverno, e não é o caso. A gente tem que achar as punks do verão e reeducação alimentar dos consumidores, né? Mas que mercado vai absorver os agricultores biodinâmicos, né? Os horticultores biodinâmicos? Tem que ser um mercado que permite uma conversa, que permite você explicar a natureza dessa hortaliça. E esse mercado que permite esse diálogo, ele tem que ser mais direto. Hoje a gente tem as comunidades que sustentam a agricultura, a gente tem as cestas, né, as feiras, e, assim, de alguma forma, promover o diálogo com o setor público, através da merenda escolar e dos sistemas dos programas de aquisição de alimentos, né, que possam absorver esse alimento da época, de qualidade, já está na legislação, né, da merenda escolar, que sejam os produtos da época, e procurar, em mercados maiores, por exemplo, no caso de supermercados, que permitam a compra de agricultores locais com produtos da época. E aí ele não podia irrigar. E aí ele falou, Luciana, o que eu faço? Eu não sei o que fazer. Eu dependo dessa berinjela para viver. E aí eu falei para ele, olha, o senhor aplica, por que o senhor não experimenta? Ele estava ainda iniciante no manejo biodinâmico, aplicar a cada 15 dias o preparado chifre esterco, porque a gente precisa fortalecer essa raiz, né, para ela suportar. Pois ele aplicou, a planta teve resistência seca, ele falou, olha, Luciana, não foi uma colheita como normalmente eu tenho, mas ela veio ali com aquela colheitinha, e conseguiu esperar, né, mais de mês, ele poder resolver o problema dele da água, né? Em climas úmidos, a gente tem menor luz, menos nebulosidade, e com isso, o preparado chifre sílica vem muito bem para ajudar a trazer luz, equilibrar a proteossíntese e dar resistência a doenças. Eu também tive resultados espetaculares com tomate que teve requeima num período de frio e úmido, e aplicamos o preparado chifre sílica e ele floresceu assim, sendo renovado. Bom, pessoal, eu vou parar aqui agora. Eu tinha muito mais coisa para dizer, mas vou abrir agora para perguntas. Muito obrigado, Luciana, pela ótima apresentação. Gostaria de chamar a primeira pergunta, que já levantou a mão faz um tempo, é o Giuseppe. Giuseppe. Sim. A minha pergunta é quanto à hortaliça, quando ela floresce, ela perde a característica, né? Se a gente deve coletar antes do florescimento. Tudo depende, né? Normalmente, a maioria das hortaliças você vai realmente colher antes do florescimento, porque quando ela induz o florescimento, ela já perde um pouco aquele aspecto macio, né? Ela já começa a ficar um pouco mais dura, mais fibrosa, né? E aí ela está realmente caminhando para a produção da semente, né? Mas não é todas as hortaliças. Tem hortaliças que você come antes do florescimento, como é o caso do brócolis, da couve-flor, né? No pré-florescimento. O manjericão, especificamente. O manjericão, com certeza você vai ter um manjericão assim de melhor qualidade antes do florescimento. Realmente, depois que ele floresce, ele fica com as folhinhas mais duras, mas por ele ser um tempero, ele não perde muito qualidade, ele continua sendo assim, cheiro bom, né, e um sabor bom.
Obrigado, Luciana. Temos uma Obrigado. outra pergunta agora, em relação à adubação verde, que será roçada para incorporar. Você aplicaria o Fladen antes ou depois de roçar? Eu aplicaria o Fladen depois de roçado. Aí ele completa a pergunta assim: se aplicar antes de roçar, será que a planta já vai se preparando para ser incorporada em vida? Olha, é pelo princípio que é o Fladen, que é promover uma decomposição equilibrada, né? A gente precisa de matéria orgânica, né? Para que ocorra essa decomposição, né? Então, eu poderia, para adubação verde, eu não enxergo muito essa possibilidade, mas eu não vejo também problemas, né? Os preparados biodinâmicos só trazem benefícios, né? Mas, ao meu ver, ele roçado, com certeza, é esse o princípio do Fladen, né? Outra pergunta é em relação à adubação, né? A pessoa está perguntando se pode ser usado malte oriundo da fabricação de cerveja artesanal como composto. Olha, eu não sou especialista em compostagem, né? Mas ele não é transgênico, né? Então, não vejo problema, não, que a gente usar como composto, com certeza. A gente usa cevada, né, também, para fazer compostagem. Não vejo problema, não. É só equilibrar bem o carbono e o nitrogênio, né? Então, precisaria haver a quantidade de carbono que ele tem, de nitrogênio, para ver o que tem que misturar, se é um material um pouco mais rico em carbono ou nitrogênio, para ter uma compostagem mais adequada, né? Mas a gente deve aproveitar todos os resíduos, se possível. Ok, então o João Benedetti está perguntando. Boa noite, mais uma vez aqui, muito feliz de participar. Agradeço de novo a associação nessa empreitada aí semanal. E eu vou fazer uma pergunta que eu já fiz para o Fernandinho, Luciana, quando ele falou sobre árvores. E ele não respondeu, não? Não, respondeu, mas eu queria saber de você. Será que eu sei? Porque, não, se os preparados, se existem usos novos que você está passando, pelo que entendi, uma coisa mais clássica, que há bastante tempo já se usa os preparados assim. E se existe gente testando, por exemplo, a controle de pragas, controles, por exemplo, usar, sei lá, o sílica num momento invertido para um controle ou para essas inovações, sabe? Nesse Sim. sentido a pergunta. Obrigado. Eu estive na Suíça agora em novembro, né? E fiquei uma semana numa propriedade biodinâmica e eu vi realmente algumas coisas novas. Entre elas, no caso da realidade deles lá, eles não aplicam preparado chifre-sílica, por exemplo, na parte aérea do tomate, porque ele disse que quando ele fez isso, a planta entendeu que era para amadurecer e amadureceu e a estufa paralisou lá do tomate. Então, ele tem aplicado chifre-sílica no solo. E ele percebeu que aplicando no solo, ele tinha um resultado de que a planta se mantinha com vigor, com a qualidade, com o desenvolvimento e a colheita parcelada do jeito que ele gostaria, né? Então, eu vejo, assim, algumas inovações. Sim. Aqui no Brasil, a gente ainda está, né, em desenvolvimento da biodinâmica, então eu não vejo as pessoas muito ousadas ainda, não. Muito obrigado, Luciana. Então, depois tem mais uma pergunta sobre utilização dos preparados. Eu diria que essas perguntas mais específicas dos preparados a gente vai ter novamente mais para frente esse tema dos preparados. Agora seria interessante a gente aproveitar a Luciana nessa experiência que ela tem com manejo de hortaliças, né? Mas do uso dos preparados, né? E outros temas, né? Eu até queria já te fazer uma pergunta, se você pudesse falar alguma coisa nessa época do ano agora, o que você recomenda para fazer consorciamento, as hortaliças em consórcio?
Sim, era um tema, era um assunto que eu ia estar abordando, né? Que é quando um dos aspectos que eu trabalho é trabalhar o grupo das hortaliças, que eu chamo de hortaliças do grupo A, B e C. A são as hortaliças, eu chamo a alface, que são as hortaliças que são que têm uma necessidade nutricional de um pouco mais de nitrogênio. As do B são as hortaliças de frutos. Mas toda hortaliça de fruto, no começo do seu desenvolvimento, ela é uma alface, ela é uma chicória, né? Ela é uma couve. E depois ela fica mais lenhosa e começa a formar os frutos, né? Já as hortaliças do grupo B eu chamo de berinjela. Do grupo C, que são as cenouras, por exemplo, né? Que são as raízes, tradicionalmente, elas produzem mais a parte aérea. Quando ela é muito desenvolvida, significa que a gente tem muito nitrogênio. Aí essa parte aérea ela começa a ficar muito grande. Por exemplo, é comum quando a gente faz consórcio de alface com cenoura, a gente tem uma parte aérea muito grande da cenoura e tem uma raiz pequenininha. Por quê? Porque com a adubação da alface, que é uma adubação abundante em compostagem, uma adubação mais rica em nitrogênio, a alface, a gente quer que seja bastante folhosa, mas a cenoura, ela não deve ser bastante folhosa. A gente quer mais a cenoura do que a folha. Então, nesse conceito de consórcios, né, eu recomendo misturar as hortaliças do grupo A com o grupo B. Por exemplo, você poderia consorciar nessa época agora um brócolis com alface, com rúcula. Você vai aproveitar extratos diferentes, né? E vai poder estar consorciando embaixo. Por exemplo, você pode estar agora já devia ter cultivado, né? Por exemplo, um outro clássico também que eu recomendo é, por exemplo, o quiabo, que é uma hortaliça menos exigente em nitrogênio, por exemplo, com cheiro verde embaixo. Combina, né? Combina bem. O milho, por exemplo, com cheiro verde, alho poró, cenoura embaixo. Combina. O tomate, uma linha de tomate no meio, com linhas de cenoura na lateral, combina, porque o tomate, apesar de ser do grupo das hortaliças de fruto, é uma planta que ela tem um comportamento de raiz. Se tiver muito nitrogênio, ela tem um vigor muito grande e afeta a quantidade de frutos, né? E ela fica disposta a doenças, né? Então, é isso. Eu posso estar enviando. Vocês podem baixar no site da BD a minha cartilha Poxa, você não baixa mais do que isso, não? de produção de hortaliças biodinâmicas, que lá tem direitinho o grupo das hortaliças. Então, de preferência, o grupo A com o grupo B, ser consorciado, né? E o grupo C, com menos, não combina já com todo mundo, combina com plantas menos exigentes de nitrogênio. Vocês respondeu, Pedro? Não, ok, Luciana, não. Eu já coloquei aqui para todo mundo, eu mandei o link para baixar a cartilha, né? Temos aqui algumas outras perguntas. Para começar a ativar um solo, que você vai iniciar o cultivo de hortaliças, o que você recomenda para ativar o solo? Primeira coisa, fazer uma adubação verde com aplicação de preparado chifre esterco seguida de fladen. Esse é o primeiro passo, a vida toda eu fiz e sempre deu certo, né? Com todos os agricultores que eu comecei a trabalhar, eles têm a impaciência, mas uns 6 meses de adubação verde é muito necessário com a aplicação do chifre esterco e do fladen. Ok. Você tem uma indicação de rotação de culturas com melhor resultado para folhosas? Sim. Você também está na minha cartilha, né? Que vocês podem ver as sugestões.
né? As folhosas, como elas são exigentes em nitrogênio, se você fizer um coquetel de adubação verdes, né, com uma certa riqueza em leguminosas, né, e vir depois dessa adubação verde com as folhosas, vai ter um ótimo desenvolvimento, né? Aí você veio com uma cultura rica, né, um coquetel riquíssimo em matéria orgânica, biomassa, e aí você vem com uma hortaliça folhosa que já vai consumir uma parte desse nitrogênio. Aí, na sequência, você vem com uma hortaliça do grupo B, que já vai explorar um outro sistema, outra radicular, e já não é tão exigente quanto essa folhosa. E aí, depois da hortaliça do grupo B, que é o do fruto, você vem com uma raiz, já com um pouquinho de nitrogênio, você também tem um ótimo resultado. Esse tipo de organização na horta, né, eu já fiz bastante também, essa sequência. Adubação verde, depois vem as hortaliças folhosas, seguidas das de frutos, seguidas das raízes. Agora, se você quer entrar logo com tomate, por exemplo, aí eu acho melhor você vir com uma hortaliça com menos leguminosas. Aí, uma adubação verde com menos rica em leguminosas, por exemplo, já gramíneas. Aí você planta as gramíneas e depois vem na sequência com o tomate ou com as hortaliças de raízes. Ok, Luciana, muito obrigado. Uma outra pergunta sobre plantio de milho. O que você recomenda de adubação de cobertura de milho? Para milho? Para milho. Bom, tá. Bom, o milho, pensando em milho verde, no caso. Vamos pensar em milho verde nesse então, caso, né? Não, tudo depende do solo onde você está cultivando, né? Se é um solo já de horta, bem trabalhado, dificilmente você vai precisar de adubação de cobertura, né? Se é um solo de horta, assim, o milho normalmente ele vem na horta com uma rotação. Ajudar a renovar o solo. Luciana, não tem condição de fazer adubação verde, né? Oi. Não, repete, tá por ouvindo? favor. Repete essa última frase. Tá. O milho, normalmente, se ele é cultivado numa área de horta que já é bastante fértil, né? Normalmente, bem compostada, bem corrigida, você normalmente não precisa de cobertura. Agora, se você está começando com o milho, né? Está começando a trabalhar inicialmente, aí neste caso você precisaria fazer uma adubação de cobertura nitrogenada e eu tenho recomendado a adubação com torta de mamona com um resultado muito bom, né? E dentro aí do mercado biodinâmico com viabilidade, né? Aí, mais ou menos, depois dos 30 dias, você usa a torta de mamona e depois, quando estiver no início da formação do fruto, eu recomendo o bocacha. Mas é um luxo você fazer essa adubação. É melhor você trabalhar a adubação verde, cultivar a horta, e aí você entrar com o milho na rotação, você não precisa fazer nada. O seu milho vai sair aí muito bonito, muito produtivo, com baixo custo. Obrigado. Uma pergunta que vinda do Nordeste, ele está dizendo que está numa região que tem fartura de uso de pó de conchas. Ele pergunta o uso desse pó de conchas no composto, ou você tem alguma outra experiência com esse tipo de adubo? Sim, eu conheço bem o pó de concha, né? Olha, gente, eu não gosto de misturar nada no composto. Eu sei que tem muitos colegas que misturam tudo, né? Mas eu particularmente eu não gosto. Eu gosto do composto sendo realmente a fonte de humus, né? Sendo realmente assim a fonte de exclusivamente matéria orgânica. Mas eu usaria sim um pó de conchas para fazer uma correção de solo,
se a gente verificar se o solo está ácido, a gente for plantar culturas que necessitem dessa correção, que são essas hortaliças mais comuns aí que nós trabalhamos desse centro de origem aí, né, do Mediterrâneo e do sudoeste da Ásia, e usaria também a adubação de cobertura de algumas culturas exigentes em cálcio, como é o caso do tomate. Pedro, não estou ouvindo. Obrigado, Luciana. Um outro insumo à base de silício aqui agora, e não de cálcio, se você tem experiência, então, com agrosilício. Eu não tive muita experiência, não me despertou muito o interesse de usar, assim, eu não sou muito, assim, já usei bastante na agricultura orgânica, vários tipos de produtos, né? Mas quando surgiu esse agrosilício, não me despertou assim o interesse, porque eu não enxerguei assim a necessidade dentre o trabalho que a gente já fazia normalmente, não. Eu não posso te dizer assim o que ele diferencia. Eu sei que ele é rico em cálcio, né? E silício. E acho que dependendo da condição desse solo, pode ser interessante, mas eu não tenho experiência mesmo em utilizar. Você poderia falar alguma coisa sobre diferentes estercos no manejo de hortaliças? Ah, sim, poderia sim. Bom, pessoal, o que a gente... Eu, assim, desenvolvi, assim, uma aversão, e também por causa do sistema, né? O esterco de galinha, ele é um esterco, assim, normalmente, muito rico em nitrogênio, né? E por ser extremamente rico em nitrogênio, ele rapidamente, quando é aplicado na planta sem um processo de compostagem, ele disponibiliza facilmente, principalmente o nitrogênio na forma de amônia. E essa forma de amônia, ele é responsável pelo desenvolvimento rápido de várias doenças nas hortaliças, já com muitas delas comprovadas, né? E tem a questão também do processo da criação das galinhas, com sofrimento, engaioladas, né? E o uso também de agrotóxicos e várias substâncias nas pilhas de criação aí das granjas, né, convencionais que tem essas galinhas, né? Agora, se é um esterco de uma galinha cultivada em sistema agroecológico na propriedade, ele é um esterco muito rico, mas aí ele também deve ser compostado, né? Para ter realmente um equilíbrio de nitrogênio e não provocar aí as doenças. Para mim, o melhor esterco não é só porque... não é principalmente porque eu sou biodinâmica, né? É porque eu já comprovei realmente o resultado a campo da produção de diferentes tipos de esterco. Em termos de sanidade, é o esterco de gado bovino, né? Um composto feito com esterco de gado bovino, ele é o melhor que tem, em termos de não queima, a planta desenvolve sistema radicular melhor, né? E agora, estercos, assim, de outras fontes, de cavalo, de ovinos, assim, eu não tenho muita experiência. Eu estou começando agora em São José do Rio Preto, até tá aí a minha cliente, né, está assistindo, né? Ela está desenvolvendo um composto feito de esterco de cavalo, né? E a gente percebe uma demora maior em estar compostando, né? Então, a gente vai estar vendo, a hora que o composto dela estiver amplamente sendo usado, né? Nós vamos estar vendo os resultados dessa compostagem, porque além dos animais serem muito bem criados, né? Com muito carinho, com muito amor, é um esterco
tem abundância e nós precisamos aproveitar. Mas, a princípio, a minha preferência é do esterco de gado pela qualidade. Mas todos compostados, ainda assim. Com uma última pergunta, Luciana, que você poderia falar alguma coisa, então, sobre, voltando ao tema das punks, assim, alguma experiência em cultivo de punks em uma horta biodinâmica? Algumas espécies que você tem mais experiência? Sim, são poucas espécies assim que eu tenho experiência, né? Por exemplo, peixinho, né? É uma punk assim que está amplamente sendo utilizada, a Ora pronobis, né? A taioba, né? No caso da taioba, né? Ela é uma alternativa que eu enxergo assim excelente no verão, porque ela é uma planta que ela precisa de calor, né? Ela está muito adequada à nossa realidade e eu avalio que ela deve ser amplamente aproveitada aí no verão. Ela é muito rica em nutrientes, então acho que vale muito a pena a gente explorar a taioba aí no verão. Cultivo muito simples, né? Ela vai muito bem aí debaixo de um pé de bananeira, com um local com bastante umidade e praticamente só com matéria orgânica, né? Só com a compostagem. Ela já se desenvolve muito bem, né? O peixinho também é muito simples. Todas essas punks é um trabalho muito simples. Só com a compostagem ela já vai bem, porque elas são hortaliças do grupo C, com baixa exigência em nitrogênio, na maioria das vezes, né? Outra também que vai muito bem, é muito apreciada, é a capuchinha, né? Pelo sabor, pela qualidade. E a Ora pronobis, ela é um milagre da natureza, né? Ela se desenvolve muito facilmente. Não vejo ninguém que tem Ora pronobis adubar, nada. E está sempre colhendo e sempre tendo qualidade, né? Aí a gente sabe pela riqueza de nutrientes que ela tem, né? Pela quantidade pequena, o quanto que ela nutre. Obrigado, Luciana. Para terminar, se você gostaria de falar mais alguma coisa, para finalizar a sua apresentação. Olha, pessoal, eu deixei meu e-mail aí logo no começo para o Giuseppe. Dúvidas que vocês tiverem, perguntas, podem estar enviando meu e-mail. Dentro da minha disponibilidade de tempo, eu vou respondendo aos pouquinhos, né? E queria, assim, agradecer demais a vocês a experiência. A gente está aí sempre realizando, através da Associação Biodinâmica, cursos de produção de hortaliças biodinâmicas, da camping, estufa, planejamento da produção. Nós vamos ter outras oportunidades. Espero encontrar vocês aí nessa caminhada, tá bom? E agradeço demais à Associação Biodinâmica pela oportunidade. Obrigado, Luciana. Essa é uma iniciativa tanto da Associação Biodinâmica do Brasil como da ABDSul. Em breve vai estar essa gravação vai estar disponível no nosso site. E na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com o tema das sementes, que a Luciana tanto reforçou aqui, com produção de sementes biodinâmicas com Vladimir Moreira. Boa noite a todos. Até a próxima. Até a próxima. Semana que vem eu estou aí, assistindo. Boa noite, Luciana. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite, queridos amigos. Graças. Agradeço aí. Boa noite, muito obrigada. Obrigada, Luciana. Boa noite, queridos. Boa noite, Luciana. Um abraço.